grito, sem grito. Eu acho que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um negócio tão impressionante, mas tão impressionante, que não cabe a gente sair gritando por aí. Eu acho que os gritos é o grito de socorro que o Rio Grande do Sul faz para o Brasil inteiro. Eu queria, nessa oportunidade, no dia de hoje, chamar atenção para uma discussão que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de travar, mas muito cuidado na hora de travar. Óbvio que agora é a hora da solidariedade, óbvio que agora é a hora de resgatar as pessoas, encontrar, reunir as famílias, permitir que as famílias possam, no momento oportuno, voltar para suas cidades. Reconstrução. Muito dinheiro vai ser preciso para reconstrução. Tem gente dizendo que se reconstruir nos mesmos lugares do mesmo jeito, em algum tempo pode ser que as mesmas cidades enfrentem o mesmo problema com magnitude igual ou superior. Não dá para saber. Realmente não há uma resposta possível para isso. Mas não há dúvida de que a gente tem uma discussão de natureza ambiental em curso, uma discussão de natureza ambiental que a gente tem que tomar cuidado, e aí o meu alerta, para que a gente não coloque a discussão de forma distorcida. Fica parecendo, quando a gente fala que há uma discussão ambiental, que o Brasil tem que se preocupar com a questão ambiental, que o Brasil tem que se preocupar com a ocupação do solo, que o Brasil tem que se preocupar com a preservação dos mananciais, que o Brasil tem que se preocupar com a gestão da água, que o Brasil tem que respeitar a natureza. É óbvio que quando a gente fala isso, a gente não pode esquecer que o Brasil tem que, antes de qualquer coisa, respeitar o ser humano. O Brasil tem que, antes de qualquer coisa, respeitar o brasileiro. Então fica parecendo, e aí o meu ponto, que o brasileiro é um ser perverso que destrói a natureza por maldade e extrai disso benefícios incríveis dessa destruição da natureza. O que não é verdade. O que não é verdade. Se a gente pegar, existem alguns países que dão um exemplo para o mundo de gestão ambiental. Alguns países, eles são exemplo de sustentabilidade, alguns países são exemplo de renovação, de reciclagem, de economia circular, de uso de energia. São um exemplo, são um exemplo. E a gente tem que olhar para esses países. Um desses países é a Finlândia, não há dúvida disso. Tido como o país mais feliz do mundo, a Finlândia é um exemplo de país que dá show no meio ambiente. Show no meio ambiente. Só que a Finlândia, ela dá show no meio ambiente, mas ela também dá um show no respeito à população. Qual é a taxa de miséria da Finlândia? 0. Taxa de pobreza, 0. Qual é a taxa de pobreza no Brasil? 31%. Então eles não têm uma questão de pobreza para resolver. Eles não têm que resolver o problema da pobreza. Qual é a taxa... Você quer ver? Homicídio. Se o Brasil tivesse o tamanho da Finlândia, tá? Pega o número de homicídios do Brasil. O Brasil é 36 vezes maior do que a Finlândia. Você pega o número de homicídios no Brasil, divide por 36. Se o Brasil tivesse o tamanho da Finlândia, a gente teria mata num ano, 1.138 pessoas. Considerando que são 40 mil mortes, mas divide por 36, dá 1.100 e poucas. Quantas pessoas foram mortas na Finlândia em um ano? 67. Então o Brasil, se fosse do tamanho da Finlândia, teria uma taxa de homicídio que seria 20 vezes maior do que a finlandesa. Pega o número de mortes no trânsito na Finlândia e imagina o Brasil do tamanho da Finlândia. Pega o número de mortes do Brasil, divide por 36, dá 938 mortes num ano. No trânsito, lá, 240. Pega o salário do professor na Finlândia. É metade do salário, um pouco menos, do primeiro-ministro. Pega o salário do professor. Tem que juntar 11 para dar o salário do presidente da República aqui. 11avos
do salário do presidente da República. Lá é pouco menos da metade do maior salário do poder público. Então, quando a gente compara a Finlândia com o Brasil, existem dados sociais de respeito à sociedade que são impressionantes. A taxa de nível superior na Finlândia, mais do que o dobro do Brasil. Aí você diz assim, não, mas eles são muito também econômicos, né? Eles têm uma preocupação ambiental, então o consumo de energia. O consumo de energia elétrica na Finlândia é 6 vezes maior do que a do Brasil. Um finlandês, o que a gente gasta de energia em um ano, eles gastam em 2 meses. O consumo de petróleo per capita é mais do que o dobro do Brasil. Per capita é mais do que o dobro do Brasil. Também o número de carros por habitante é muito maior do que no Brasil também. Então, você pega um país que a gente admira por razões ambientais, você vai ver que eles têm lá trem, ponte, viaduto, estradas de alta qualidade, equipamentos urbanos de alta qualidade, transporte público de alta qualidade, ensino gratuito, da base ao topo, universidade gratuita. Então, eles são avançados para a população e também no meio ambiente. Então, lá, a taxa de reciclagem de lixo é superior a 50%, aqui é 4%. Aqui tem 40% do lixo a céu aberto. Então, é evidente que não dá para a gente isolar a questão ambiental, como alguns agora já estão fazendo, radicais já estão fazendo, e dizendo que o Brasil tem um problema, porque o Brasil está vivendo o que está vivendo no Rio Grande do Sul, porque a gente não respeita a natureza. A gente não respeita a natureza. A gente não respeita o ser humano. As pessoas não podem sair de casa porque elas são mortas ou elas são assaltadas. E na Finlândia ninguém tem medo, como eu acabei de dizer. 67 pessoas mortas num ano na Finlândia. Se o Brasil tivesse o tamanho da Finlândia, teria matado 20 vezes mais. 20 vezes mais. Então, o respeito ao ser humano lá também existe. Não é o ser humano lá respeita o meio ambiente. Não. O respeito que se tem pelo meio ambiente é o mesmo respeito que se tem pela saúde, pela educação, pela segurança pública, no trânsito, na educação entre as pessoas. Então, é o país mais feliz do mundo. Não adianta olhar para a questão ambiental como uma coisa isolada. E olha, o finlandês é gastão, como eu acabei de dizer. Energia elétrica 6 vezes mais. Eles produzem 500 quilos de lixo per capita e o Brasil produz 340 per capita. Então eles são mais porcalhões na produção de lixo, só que eles processam esse lixo. Mas eles processam esse lixo porque sobra dinheiro para investir. Sobra dinheiro para investir porque a nação é mais rica. E mesmo com carga tributária mais alta, a nação ainda assim é mais rica. A renda per capita lá é de 50 mil dólares, aqui é de 8.900 dólares. Então, como é que a gente pode fazer uma discussão sobre um desafio ambiental no Brasil se a gente não faz uma discussão sobre o desafio da educação, da saúde, da infraestrutura, da economia, da criminalidade ou da segurança pública, se preferir? Não dá para fazer uma coisa isolada. Não existe nenhum país que seja avançado no meio ambiente e não seja avançado nas outras coisas. Não tem, não existe isso. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é resultado do excesso de chuvas caindo num país que tem as características do Brasil, aonde as pessoas não têm condições de morar em certos lugares, moram em outros lugares, aonde o cuidado que a gente tem com os mananciais é o mesmo de norte a sul do país, a legislação é nacional, a gente também não respeita a legislação. Mas, desculpa, saiu uma notícia aí, o Brasil, Porto Alegre não investiu R$1 em manutenção dos sistemas de contenção, perfeitamente. E se tivesse investido, os outros 360 e tantos municípios, 380 e tantos municípios, teriam sido afetados pela água. Porto Alegre teria sido menos afetada, sem dúvida nenhuma, provavelmente, talvez, vamos ver, vamos acreditar que sim, mas teria sido um desastre.
Porque choveu uma barbaridade. E toda vez que chove uma barbaridade em Nova York, em Paris, em Roma, em Londres, em Lisboa, eu estou citando lugares que foram inundados. Paris foi inundada 3 vezes nos últimos 6, 7 anos. É o caos. É o caos. Desse tamanho, é uma questão climática. Bom, e a Finlândia, que faz tudo isso que eu estou falando, está com questões climáticas e preocupações climáticas grandes também. Com as geleiras, com preocupação com seca, com preocupação com inundação, igual. Efeitos climáticos extremos que assolam o mundo. Então, o Brasil tem um encontro marcado com esse tema e que a gente está negligenciando, mas está negligenciando também os outros temas que são os encontros marcados para que a sociedade possa não ter 31% de miséria, de pobreza, aliás. Na Finlândia, 0. Enquanto a gente não resolver todas as questões de uma só vez, não adianta achar que a gente pode resolver uma. Não dá. Não dá para andar bem só com a perna direita e não andar bem com a perna esquerda. O passo, para ser regular, tem que ser equilibrado nas duas pernas, senão é um andar desequilibrado. Não, eu ando muito bem com a perna direita. Bom, mas e a esquerda? Não funciona assim. Não funciona assim. Então não vamos nos deixar levar pela discussão ativista, porque senão, sabe, é quase que um negacionismo pelo inverso. Não dá para negar os efeitos climáticos extremos, os eventos climáticos extremos. Não dá para negar que a gente tem uma questão ambiental no planeta Terra. Não dá para negar isso. Não é essa a questão. Mas não dá para também virar a chavinha e virar xiita, negando todos os outros problemas que são igualmente importantes. Que se não tiverem uma solução conjunta, não vai dar certo. Não dá para ter a evasão escolar que a gente tem, não dá para ter o descasamento idade, ano da escola que a gente tem, não dá para ter um professor ganhando 1/11 do que ganha o salário mais alto da burocracia, sem considerar os abusos, enquanto em outros países os melhores alunos das faculdades, os melhores alunos querem ser professor. Aqui são abnegados, são pessoas muito impressionantes, são pessoas especiais, são heróis. Lá não. Lá não. É essa a questão. Ou a gente olha para o todo, e por isso existe uma coisa que é projeto de país, que a Finlândia teve e tem, porque nos anos 70 era um país agrícola e era um país pobre. Era um país com um sistema de ensino semelhante aos países da América Latina. Igual. E fez uma aposta num projeto de país. Como fizeram apostas a Coreia, a China, a Índia está fazendo, apostas certas, apostas erradas, mas apostas. E o Brasil não faz aposta nenhuma. O Brasil não tem um projeto de país. Não existe um projeto de país no Brasil em que os governantes vão entrando e vão tocando o mesmo projeto de país ao longo de décadas e décadas e décadas para que o ensino seja uma questão de Estado, para que a saúde seja uma questão de Estado, para que a segurança pública seja uma questão de Estado e para que cada governante que chega não queira colocar a sua marca pessoal, colocando o seu nominho num programa bonitinho, que não vai transformar o Brasil como não está transformando. O Brasil não está sendo transformado. Está melhor hoje do que estava há 30 anos? Claro. A Finlândia, muito mais. E a Libéria, não. Então, nós estamos num caminho que é complicado, porque nós já fomos esse país das grandes transformações econômicas. Nunca foi acompanhado de uma grande transformação social, de colocar as pessoas no centro da discussão. Aí agora a gente quer colocar o meio ambiente no centro da discussão, achando que as pessoas são um estorvo. O que é uma visão que para mim não faz sentido algum. O ser humano é o centro do problema. Quando ele está mal assistido, ele é o centro da solução e é para ele que a gente tem que trabalhar.
E porque a gente quer um ser humano desenvolvido, vivendo bem, protegido, nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que desenvolver a educação, a saúde, a segurança pública e todas as questões. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.